Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila e hoje vou fazer a revisão de conteúdo da disciplina Comunicação Empresarial. Ao longo da disciplina, nós abordamos 3 conteúdos. O primeiro, o ato comunicativo, o segundo, a eficácia comunicativa e o terceiro, a textualidade. Então agora a gente vai ver o primeiro, o ato comunicativo. Nessa unidade, nós compreendemos a diferença entre linguagem e língua. A linguagem é o meio para a gente se comunicar. Ela permite a comunicação entre todos os seres e ela se manifesta de diversas maneiras, como sinais, código de Libras, gestos, expressões faciais, palavras escritas e faladas, enquanto que a língua é uma forma de manifestação da linguagem. Ela se utiliza de um código verbal e ela permite que os grupos se comuniquem entre si. Ao longo dessa unidade, nós percebemos e nós vimos que muitas pessoas utilizam jargões, que é uma linguagem técnica para se comunicar entre os seus pares, e utilizam também uma linguagem mais cultural, direcionada para uma linguagem mais informal, que seriam o quê? As gírias. Então, a gente conseguiu compreender nessa unidade que a língua, ela pode se tornar um ato individual, mas ela também possui o quê? Uma função social, porque ela sofre, entre várias perspectivas, uma alteração geográfica, que como nós vimos, é o modo de falar nas diversas regiões do país. Não sei se vocês se lembram dos exemplos que nós vimos em sala, o pão, da mandioca. Então, há algumas palavras que são faladas de uma forma em determinado estado e também são diferentes em outros estados. E a língua, ela sofre também essas alterações socioculturais, como eu falei para vocês, que vai ao encontro aqui da variedade popular e a variedade culta, que são as gírias e os jargões. A língua, ela tem poder. Então, se a gente se utiliza, por exemplo, de muitos jargões, automaticamente a gente pode excluir determinados grupos, porque os jargões, como nós vimos, se caracteriza como uma linguagem técnica. Então, por isso que ela tem essa função social, que ela pode incluir por meio das gírias, por exemplo, porém ela também pode excluir por meio dos jargões. Nessa unidade, nós também vimos os elementos da comunicação. O primeiro, o emissor, que é aquele que emite a mensagem, tem a intenção comunicativa. O receptor, que é aquele que recebe a mensagem, que decodifica a mensagem emitida pelo emissor. Nós temos a mensagem em si, que é a informação transmitida. Nós temos o código, que são os signos utilizados para a transmissão dessa mensagem. O canal, que é por onde a mensagem é transmitida. Então, ao longo da disciplina também nós fizemos exercícios relacionados a esses elementos comunicativos. Então, os canais nós podemos entender como telefone, uma conversa, mensagens pelo WhatsApp. Então, é o meio que a mensagem é transmitida. E o contexto é onde toda essa comunicação está sendo efetuada. Pode ser no local de trabalho, pode ser numa conversa informal. O importante nessa unidade, levando em consideração esses elementos de comunicação, é que para que ocorra de fato a assimilação da informação, a apropriação da informação pelo receptor, é necessário que o emissor tenha uma mensagem, ele tenha uma linguagem clara para que o receptor consiga compreender o que ele pretende passar. O receptor consegue se apropriar dessa mensagem, ele decodifica e codifica novamente para que ele possa transmitir para o emissor. Então, dessa forma, tem esse processo de retroalimentação, desse processo de comunicação. Então, os dois se compreendem, a mensagem é absorvida de fato pelo receptor, então há o ato de comunicação. Passando então para a segunda unidade, a eficácia comunicativa, aqui nós vimos o seguinte, que a eficácia é um processo comunicativo e é a garantia de que a comunicação ela se efetivou. Porém, para que a eficácia ela ocorra, é necessário saber o quê? Que as pessoas saibam se expressar com um objetivo delimitado e a partir da forma mais adequada de se fazer. Então, nós temos aqui o emissor, o receptor e o contexto, nesse processo de eficácia comunicativa. O emissor, ele tem que organizar suas ideias,
ele tem que ter um grau de proficiência no uso da língua e a clareza na sua expressão. Então, estes elementos são necessários para que o receptor consiga compreender a mensagem que ele está transmitindo. O receptor, ele está inserido aí nesse contexto da informação e ele precisa dominar o mesmo código linguístico do emissor, porque senão a comunicação não ocorre. E o contexto, que envolve tanto o emissor quanto o receptor, que são os vários papéis ali desempenhados pelos falantes, como a classe social, o grau de escolaridade, o pertencimento à comunidade, entre outros. Então, estes três elementos do emissor, receptor e contexto, eles devem estar interligados e devem ser coesos para que ocorra essa eficácia comunicativa. Sem essa falta de clareza, sem essa organização de ideias, tanto da parte do emissor também como da parte do receptor, não se ocorre a eficácia comunicativa. E aí também ao longo dessa unidade nós pontuamos algumas falhas na comunicação. A falta de domínio de assunto, então, por exemplo, o uso de jargões pelo emissor. Então, se o emissor ele está ali falando numa linguagem técnica, o receptor ele não vai conseguir compreender este assunto. A falta de clareza, por exemplo, aqui a gente vai ao encontro do uso excessivo de gírias. Então, se você fala com muitas gírias, tem o hábito de se falar com muitas gírias, logo o seu emissor ele não vai conseguir compreender toda a mensagem que você pretende transmitir. Nós também falamos sobre a ambiguidade nesse processo da eficácia comunicativa, que é quando você dá margem para a pessoa entender aquela mensagem de diversas maneiras, quando você não consegue se expressar de forma clara e você fica até redundante para falar. Então você não consegue se comunicar apropriadamente. E o ser prolixo, que é quando você demora demais para falar, para se expressar e a pessoa não compreende aquilo que você quer falar. Então, são esses elementos aí ao longo dessa unidade que nós vimos que podem, que esbarram na questão das falhas da comunicação. Um dos elementos para se abreviar e amenizar essas falhas de comunicação é a clareza. Então, nós temos que ter o quê? Um discurso possível de ser compreendido, transparente e límpido, certo? Então, para que o nosso discurso ele seja claro, então, emissor e receptor tem que ter o quê? O mesmo conhecimento do tema ali naquela conversa. Então, a mensagem tem que possuir o mesmo conteúdo para que eles consigam efetuar esse processo de comunicação. Nós temos, por exemplo, também que utilizar períodos curtos para falar. Tanto para falar quanto para escrever também, que lembrando que a questão da comunicação ela não é só oral, mas ela também é escrita. Então aqui a utilização de períodos curtos, quando a gente tem o hábito de falar frases muito longas, que vai ao encontro do que a gente acabou de falar de ser prolixo, então utilizar o quê? Frases mais curtas, mais pausadas, lembrando da questão aqui da pontuação, que é logo o próximo ponto, falarmos com pontuação. Nós fizemos diversos exercícios em sala, utilizando vírgula, utilizando pontuações, para vocês compreenderem que a gente tem que a gente tem que respirar para a gente conseguir se expressar. O uso da ordem direta, quando a gente vai escrever, por exemplo, que é o sujeito, o verbo, o complemento. Então, essa é a ordem que a gente deve colocar para que se tenha clareza na eficácia comunicativa. O uso adequado dos conectivos, que nós também trabalhamos em sala de aula, para a gente fazer aquelas ligações entre as ideias no mesmo período, numa mesma frase. E um vocabulário simples e objetivo, então a gente não tem essa necessidade de rebuscar demais esse vocabulário para que o meu emissor ele consiga de fato compreender aquilo que eu estou passando. Um outro elemento relacionado à eficácia comunicativa é a seleção vocabular, que nada mais passa do que usar adequadamente as palavras. Então, ali no primeiro momento a gente estava falando de uma questão mais estrutural. Aqui nós estamos relacionando o quê? A comunicação relacionada às palavras. Então, nós vimos aí ao longo dessa unidade não confundir os homônimos. O que são os homônimos? São aquelas palavras que podem ter a mesma grafia, o mesmo som ou ambos, mas com sentidos diferentes. Então, nós vimos aquele exemplo do concerto. Eu conserto o carro, escrito com C, só que o concerto com C está relacionado ao quê? A um concerto de música. Então a gente tem que tomar cuidado ao escrever e não confundir essas palavras, porque elas possuem o mesmo som, mas possuem significados diferentes.
a gente tem que se atentar para os sentidos das palavras em contextos específicos. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, de contextualizar, escrever alguma palavra, colocar alguma palavra num contexto em que ela não tem sentido. Evitar repetições, né? Utilizar períodos com muitas repetições, com palavras repetidas, isso se torna o processo de comunicação mais cansativo e a leitura da mensagem mais pesada também. A gente tem que ter cuidado com a utilização do gerúndio, vocês lembram? Vou start, passando para o próximo setor. Nós até exemplificamos isso em sala de aula, que as pessoas do telemarketing às vezes têm o hábito de utilizar o gerúndio de forma exagerada. Ter cuidado com os neologismos, com o uso do jargão, que é a linguagem técnica que eu falei para vocês, e aqui evitar os vícios de linguagem. Quais são os vícios de linguagem? Um deles, o barbarismo, o solecismo, a cacofonia. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para falar e ao máximo tentar não cometer esses erros aqui apontados em relação à seleção vocabular. No terceiro momento, que já é a terceira unidade da apostila, que é a textualidade, nós abordamos o que era um texto e o que era a textualidade. Então, a textualidade é a qualidade, é a condição ou caráter do que é textual. É o conjunto de características que fazem um texto compreensível. Por exemplo, palavras e imagens possuem o quê? Uma textualidade. Então, uma imagem, como nós vimos nos exercícios, também transmite uma mensagem. E às vezes essa mensagem ela precisa ser interpretada. O texto significa o quê? Tecer, entrelaçar, um tecido, uma composição que não necessariamente precisa ser escrita, um objeto histórico e dotado de significação. Quando nós vamos escrever um texto, então nós temos que levar em consideração, por exemplo, a coerência, que diz respeito à lógica entre os enunciados do texto e a adequação ao contexto. Então, tem por objetivo explicitar uma ideia logicamente estruturada. Então, quando a gente vai escrever uma mensagem, um texto, ou quando nós vamos falar, nós temos que ser o quê? Coerentes em relação às ideias que nós estamos expondo. Porque a coerência ela está diretamente relacionada a essa questão da lógica. A gente precisa ter uma lógica na hora que a gente vai emitir a nossa mensagem. Uma das causas da incoerência, como nós vimos em sala de aula também, é a continuidade temporal, quando você começa a falar, transmitir uma mensagem e você vai para frente, vai para trás, literalmente, com essa mensagem. A falta de conhecimento prévio do assunto, quando você não tem um domínio do assunto do que você vai falar, você acaba se tornando incoerente. A falta de conhecimento linguístico também e a ancoragem, que seria o quê? Essa ligação das informações no contexto. Então, eu tenho que ancorar, eu tenho que ligar as informações relacionadas ao contexto em que eu estou ali transmitindo a minha mensagem. Quando a gente leva em consideração esses elementos, né, quando a gente tem essa continuidade temporal, quando a gente tem o domínio do assunto, quando nós temos o domínio também do conhecimento linguístico, a gente consegue contextualizar todas as informações que nós estamos transmitindo, nós estamos sendo o quê? Coerentes. Aqui, e por último, nós falamos sobre o quê? A coesão. A coesão são as relações que se estabelecem entre os elementos linguísticos que funcionam na superfície do texto e que viabilizam o seu sentido. Ele se estabelece por mecanismos que articulam as sentenças de um texto tecendo a sua textualidade. Então, nós vimos aqui, ao longo da disciplina, alguns elementos conectivos que a gente pode utilizar nas frases para que elas se tornem mais o quê? Fluídas. Então nós temos, por exemplo, ali elementos de adição, elementos de conclusão, de causa, de dúvida, de exemplificação. Aqui, por exemplo, estou dando um exemplo para vocês agora. Por exemplo, a professora Camila está ministrando uma palestra sobre comunicação empresarial. Essa expressão, por exemplo, é um conectivo de exemplificação. Comparação, certeza, oposição. Aqui o outro conectivo de condição. Não terá evento se o palestrante não vier. Então, nós utilizamos esses elementos conectivos para que as frases se tornem mais fluentes e todo o conjunto do texto ele se torne o quê? Coerente. Então, a coesão está diretamente relacionada à coerência do texto, ok? Então, eu desejo a vocês bons estudos e uma boa prova.